A coisa mais burra que você faz para tentar emagrecer é comer pouco. E eu vou te provar com esse vídeo aqui, que é a sua ideia de dieta que está sabotando todo o seu processo de emagrecimento. Eu sou Cássia Milanes, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a ensinar o seu cérebro a parar de usar comida como forma de regular as emoções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ter duas etapas principais. A primeira etapa é eu vou te mostrar e vou te provar que, na verdade, é algo que você já sabe na prática, né? Que a ideia de dieta, que a forma como as pessoas fazem dieta, como elas falam de dieta por aí, é muito ruim para o contexto de emagrecimento e não tá te ajudando. Afinal de contas, se dieta desse certo, você teria acertado de primeira. Não é? Você não estaria aqui, provavelmente vendo trocentos mil vídeos no YouTube sobre emagrecimento sem conseguir sair do lugar. E na segunda etapa, então, eu vou te explicar o que você tem que fazer. No lugar de você ficar preso em dieta, de não faz isso daqui, listinha do que pode e que não pode, dieta do não sei das quantas, você vai aprender princípios. São 4 principais pontos que você precisa aprender e, assim, assimilar dentro de você. Não é apenas, vi um videozinho, beleza. Não, isso aqui precisa estar realmente integrado dentro de você para que você consiga pensar sobre a sua alimentação, para que você consiga aprender sobre a sua alimentação e ganhar autonomia e liberdade alimentar, que é algo que eu prezo muito aqui no canal e para as minhas clientes e alunas. Então vamos lá. Eu falo muito aqui no YouTube sobre a importância do sistema nervoso e como é que ele participa aí do processo de emagrecimento, principalmente regulando as emoções, né? A base do meu trabalho é sobre aprender a controlar a ansiedade, as emoções, para que você pare de comer por emoções, para que você pare de comer por descontrole, né? Existe assim uma premissa que é básica: o seu sistema nervoso, ele não sabota você. Tem inclusive um vídeo aqui no YouTube sobre isso, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem depois, que é: o seu sistema nervoso, ele nunca vai te jogar para um lugar que ele julga ser perigoso. Ou seja, pega essa ideia e vamos aplicar em cima do contexto de agora. Então pensa assim, você tá querendo emagrecer, né? Você quer muito uma coisa que você deseja. Só que, na sua concepção, para você emagrecer, você precisa fazer a tal da dieta, né? Esse monstro que as pessoas falam por aí que é difícil, isso aqui. Só que para você, dieta é o quê? Sofrimento, é privação. Olha a palavra que as pessoas usam, né? Regime. Tipo assim, quase um regime, né, ditatorial, assim, um negócio bem pesado. Regime, negócio difícil. E é sinônimo de parar de comer os alimentos que você gosta, largar mão de você fazer as coisas que você gosta. Se para você emagrecer é o que você quer, você precisa fazer algo que para você, que o seu sistema nervoso entende como sofrimento, você acha mesmo que para o seu cérebro emagrecer é um lugar seguro? Porque pensa só, se para você emagrecer você precisa fazer dieta, e você precisa se manter fazendo dieta, então é a pior coisa da face da terra esse negócio de emagrecimento aí. Seu cérebro entende isso como um perigo, como algo ruim, como algo que vai te trazer algum tipo de dano. Então, ele não te leva para esse lugar. Consequentemente, você vive nesse looping. Provavelmente é a sua concepção do que é necessário para o processo de emagrecimento que está justamente impedindo de você chegar lá. Porque, assim, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por privação. Nosso corpo ele é feito para se afastar da dor e se aproximar do prazer. Isso é instintivo. Então, claro, né? Obviamente que isso é treinável, inclusive eu vou trazer mais conteúdos aqui no canal sobre isso, mas entenda que você precisa fazer uma releitura da concepção que você tem sobre dieta. E qual que é um dos principais pontos que as pessoas fazem, principalmente as mulheres fazem quando elas querem emagrecer e vão começar a fazer uma dieta? Elas cortam a comida. Elas querem reduzir a comida, elas querem comer cada vez menos, porque na concepção delas é uma continha matemática que, se eu comer menos, eu vou ter que comer menos calorias, consequentemente vou emagrecer, correto? Mais ou menos, né? É fato que para você ter um processo de emagrecimento, para você ter déficit calórico, você precisa, né, ter menos calorias, ingerir menos calorias do que você está gastando. Você precisa gerar essa pendidinha na balança, digamos assim. Então, e sim, realmente, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Só que existe um perigo muito, muito grande, que é você sair por aí cortando as comidas, né? Reduzindo a quantidade do almoço, reduzindo não sei o que, parando de comer isso, aquilo, que é você comer pouco vai fazer você criar uma grande bagunça metabólica no seu corpo. E claro, eu não tô falando aqui que você não deva reduzir os alimentos que são já sabidamente ruins, né? Que seria
alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura, álcool, por exemplo. Esses alimentos todo mundo se beneficia se reduzir, é óbvio, né? Por questão de saúde, nem tanto de emagrecimento, mas por questão de saúde mesmo. Eu tô falando daquelas mulheres que, assim, começam a fazer dieta e vive comendo, tipo assim, lanchinho, 2 castanhinhas, aí de cafezinho da manhã é um ovinho com café preto, sem nada, isso quando toma café da manhã, né, quando não pula, aí na almocinha, tipo, um pedacinho de carninha aqui, isso aqui, eu fico maluca quando vocês falam uns negócios desses pra mim, porque assim, eu fico pensando, gente, eu quase almoço no café da manhã. E assim, eu fico pensando como é que as pessoas vivem, como é que elas andam, como que elas sobrevivem com nada, ou tipo assim, um ovinho com um pedacinho de não sei o que no café da manhã e passa o dia sem comer nada. É um grande perigo, porque no primeiro momento, o seu corpo ele pode sim emagrecer, ele pode sim dar uma desinchada, porque você vai dar um susto no seu metabolismo. Tipo assim, você está acostumado a comer 2.000 calorias e agora você está comendo 1.000, está comendo 800 calorias, né, um exemplo bem exagerado. É claro que o seu corpo vai se assustar, tipo, nossa, meu Deus, antes eu tava funcionando com 2.000 calorias, agora eu tô funcionando com 1.000. Então eu preciso dar um jeito, né, de tapar o buraco que tá ficando aqui. Só que o grande problema nisso é que com o passar do tempo o seu corpo acostuma. O nosso corpo ele é incrível, ele vai se adaptar ao ambiente e às condições que ele tá. Conforme você vai fazendo muito jejum prolongado e você vai comendo pouco cada vez por mais tempo, digamos assim, você vai fazer com que o seu metabolismo basal, ou seja, a quantidade mínima de calorias que você precisa para viver, fique cada vez mais baixa. Cada vez mais baixa. Ou seja, para você ter um déficit calórico, você precisa comer cada vez menos. E chega um ponto que fica inviável. Então, as pessoas que fazem muitas dietas ao longo do tempo, elas tendem a ter esse problema. Elas tendem a ter um metabolismo que vai se acostumando a comer cada vez menos. Isso é um grande perigo. Sem contar que, se você come pouco, de onde você vai tirar nutrientes? Se você come uma rodelinha de tomate, uma folhinha de alface e uma frutinha, onde você vai tirar vitaminas, minerais para o seu corpo funcionar? Porque pensa só, o seu corpo está funcionando independente da quantidade de coisas que você come. Só que as vitaminas, elas precisam, né? Tem demanda. A mesma demanda metabólica do seu corpo está acontecendo, independente de você comer os alimentos que têm vitaminas ou não. Claro, nosso corpo tem um estoque, né, de algumas delas. Só que chega um ponto que começa a faltar. E começa a dar problema. Então, assim, não é comer pouco. Comer pouco não vai te ajudar, vai te deixar irritada, porque você vai, né, começar a querer ficar com fome, vai ficar com desejo, vai te deixar desnutrida, vai te deixar flácida. Porque eu pego muitas mulheres que comem pouquíssima proteína e que elas emagrecem e fica com aquela cara chupada, né, fica feia, fica esquisito, fica com cara meio de doente. Porque você precisa comer uma grande quantidade de proteína para você preservar sua massa magra no emagrecimento, precisa comer comida. As minhas clientes, elas ficam assustadíssimas da quantidade de proteínas que eu dou para elas, assim, tipo 4, 5 ovos no café da manhã, e frango, e carne. Elas falam, Cássia, meu Deus, eu vou engordar. Tipo, não, relaxa, nada, você não vai engordar, pode ficar sossegada. Então, minha querida, tira isso da sua cabeça. Você não precisa comer pouca comida, você precisa comer muito dos alimentos que vão te nutrir e que vão fazer você ficar realmente uma mulher radiante e fazer você emagrecer com muito mais leveza. Porque pensa só, por que você vai emagrecer sem comer se você pode emagrecer comendo? Não faz o menor sentido. Eu não tô falando aqui do jejum intermitente, tá? Que é uma ferramenta que eu gosto, quando bem utilizada. Eu não tô falando disso, tô falando de você não se privar dos alimentos que vão te nutrir. Tá? Eu tô falando de você aprender também a encaixar os alimentos que você gosta de um jeito que seja inteligente. É o que eu tanto falo aqui no canal sobre liberdade alimentar, é sobre você entender e aprender de fato a se alimentar e não ficar bitolada seguindo regrinha ou, enfim, prejudicando a sua saúde com informações que não vão te levar a lugar nenhum. Então agora eu vou te passar os 4 pontos que você precisa prestar muita atenção para que você se liberte dessa ideia de dieta maluca que botaram na sua cabeça, para que você consiga então finalmente aprender a se alimentar de um jeito que vai realmente te ajudar. Então, o primeiro deles seria foco em comer bastante proteína, tá? Proteína você pode calcular aí, pegar o seu peso e multiplicar por 1,5, vai dar 1,5 gramas de proteína por quilo, tá? E aí você distribui essa quantidade de proteína ao longo do seu dia. Você pode pedir ajuda do ChatGPT, você pode pesquisar na internet sobre isso também. Isso vai dar mais ou menos 30% de proteína do seu dia. Isso é uma dieta bem proteica já, mais do que o suficiente para que você consiga preservar sua massa magra, para que você consiga manter o vício da sua pele, para que você consiga manter uma produção hormonal satisfatória no seu corpo e que
você regule a sua glicemia também. A proteína ela é muito, muito importante para o seu sistema imunológico, né, para que você não fique doente durante o processo. O segundo ponto é você focar nas fibras. Comer fibra, gente, é muito importante para o seu microbiota intestinal. Tem uma aula que eu dei aqui no canal só sobre microbiota, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Tenta focar aí entre 20 e 25 gramas de proteína por dia, tá? Então, come bastante frutas, vegetais, saladas, tá? Coloque isso no seu dia, e se você tem dificuldade de atingir essa quantidade de fibra, você pode utilizar aí o psyllium, que é uma fibra vegetal que vai te ajudar bastante. Que não tem gosto de nada, eu particularmente não sou muito fã da textura, porque assim, o psyllium é uma fibra solúvel, né? Que fibras tem dois tipos, as fibras solúveis e as insolúveis. E o psyllium é o tipo de fibra que absorve água, e lá no seu intestino, ela vai absorver água dos alimentos, água do seu intestino, por isso que é muito importante que você beba bastante água junto com o psyllium. E essa fibra vai virar uma mucilagem, tipo um gel. Se você colocar o psyllium num copo de água, você vai perceber isso acontecer. Vira realmente como se fosse quase uma gelatina, assim. E essa fibra lá no seu intestino vai ser fermentada pelas bactérias que vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são extremamente benéficos para a sua saúde. Aqui no canal tem vários vídeos que eu comento sobre microbiota intestinal e a importância de você entender sobre esse assunto para você potencializar não apenas os resultados do seu emagrecimento, mas também na sua saúde como um todo, que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Um terceiro ponto super importante é você comer respeitando o ciclo circadiano. É muito diferente você, por exemplo, comer a mesma quantidade de calorias no período correto, digamos assim, no café da manhã, almoço, jantar, no horário certo, e você inverter, você comer, por exemplo, de madrugada, tá? Tem inclusive muitos estudos que demonstram que uma dieta com a mesma quantidade de calorias tem impactos diferentes em pessoas a depender do horário que elas são consumidas. Isso porque o metabolismo, o seu corpo como um todo, ele funciona de acordo com o ciclo circadiano. Então, o seu metabolismo está diferente de dia e de noite, tem hormônios diferentes que estão rolando. Então, você respeitar esses horários vai te ajudar demais. O que eu mais recomendo para você, principalmente se tratando de jejum, que é uma baita de uma ferramenta que você pode estar utilizando para potencializar seus resultados. Você fazer o jejum, ao invés de você pular o café da manhã, seria melhor você puxar o seu jantar mais cedo, para que você consiga então fazer um desjejum, fazer um café da manhã. Porque para nós mulheres, principalmente, o café da manhã é muito importante. A proteína que você come no café da manhã vai controlar a sua glicemia ao longo do dia, vai saciar você, vai evitar que você tenha picos de fome loucas durante a tarde e que você se descontrole com a comida, inclusive. Então, pular o café da manhã não é muito inteligente. É melhor que você jante, faça uma última refeição mais cedo, para que você consiga aproveitar o horário de descanso para fazer o jejum, para recuperar, restaurar seu corpo e conseguir encaixar um café da manhã bem adequado para você. Na verdade, se for para pensar, não é muito diferente do que nossos antepassados faziam, né? Como eles não tinham luz elétrica, escureceu, vai dormir. Então, eles comiam apenas quando tinha luz, né? Que é basicamente o que nós, animais diurnos, deveríamos fazer. Comer quando não tem luz e não comer quando tá escuro, tá? Isso porque tem a questão do cortisol, da melatonina, que interagem aí em diferentes horários do dia, então isso vai impactar também a forma como o seu corpo processa esses alimentos. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui é aprenda sobre as suas fases. Eu falo aqui no canal principalmente para mulheres, e eu sei que a maioria delas talvez já esteja ali na pré-menopausa, ou mesmo já estejam menopausadas, mas se você ainda menstrua, se você ainda tem seu ciclo, é muito importante que você aprenda sobre os seus ciclos e como se alimentar em cada fase, como cada hormônio se encaixa em cada fase. E também tem um outro vídeo que eu deixei aqui no canal que explica um pouco melhor, com mais detalhes sobre isso, para não delongar tanto o vídeo aqui e não ser repetitiva. Vai lá e assiste depois. Mas você dar suporte para o seu corpo, suporte para os seus hormônios nessa fase é muito importante, porque muitas mulheres, voltando na ideia da dieta, né, começam a comer pouco, a diminuir a quantidade de comida, a treinar cada vez mais, dormir cada vez menos. Isso vai desequilibrando os seus hormônios e vai tirando uma das principais ferramentas que você tem no seu emagrecimento, que é o seu ciclo. Então, cada fase do seu período menstrual, né, quando está menstruada, quando está ovulando, antes de menstruar, cada fase delas tem um hormônio que vai estar mais ativo, mais elevado e que vai mudar também a forma como você metaboliza a comida. Sem contar que, para que você tenha hormônios funcionantes, né, para que o seu corpo esteja funcionando como uma grande orquestra,
é muito importante que você dê a ele os nutrientes necessários, né? Que volta também no ponto que eu comentei anteriormente. Se você não está suprindo o seu corpo de comida, se você não está se alimentando bem, ele vai tirar nutriente de onde? Ele vai tirar matéria-prima para produzir os hormônios e para fazer tudo acontecer de onde? E, inclusive, tem um ponto muito importante que muitas mulheres ignoram. Elas querem olhar o número na balança, elas querem saber do número, mas muitas vezes elas nem sabem de o que elas perderam, né? Esse peso que você perdeu, o peso é o quê? É gordura ou é músculo? Não tem vantagem nenhuma em você perder músculo. Então, fazer de tudo só para você cravar o número ali na balança não vale a pena. Se você estiver perdendo músculo, se você estiver prejudicando a sua saúde, se você estiver desequilibrando seus hormônios, porque depois vira aquela baguncinha metabólica que eu falei para vocês. Então, em resumo, talvez a sua ideia de dieta até aqui tenha te atrapalhado, tenha feito com que você ficasse presa nesse ciclo, né? Nesse efeito sanfona, de sai dieta, vai dieta, e emagrece um pouco, depois engorda. Então, se você desconstruir, você fazer uma releitura dessa ideia de dieta e aplicar esses 4 passos que eu falei pra vocês aqui, consumir bastante proteína, consumir bastante fibra, você prestar atenção nesses 2 elementos que são muito importantes, você aprender a se alimentar de acordo com os seus ciclos, né? Tanto o ciclo circadiano quanto o seu ciclo menstrual vai ser muito importante para que você mantenha o seu corpo trabalhando ao seu favor e não contra você no seu processo de emagrecimento. Então era essa a ideia de hoje. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa seu like, comenta aqui o que você aprendeu e compartilha esse vídeo aqui com mais mulheres que talvez estejam ainda presas nessa ideia maluca, nessa ideia torta de dieta e que podem se beneficiar dessa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.